Olá, boa noite. Como é que tá agora? Será que tá melhor? Aqui não tá travando. Por favor, vocês podem me dizer aí como é que tá o áudio e se não tá travando, se não tá atrasado. A gente começar a live. Tá, vai, se Deus quiser. Ah, glória. Tá normal, então vamos. Que Eu acho bom. que tá melhor agora, você? Pelo Agora menos pra sem mim. dúvida, né? Beleza. Boa noite, Eduardo, mais uma vez. Boa noite. Tava bem ruim, né? Mas a Foi, gente tava travando voltou muito, eu agora. tava ouvindo retorno. Tava legal não. Então vamos Agora tá, seguir novamente. tá Então bom, eu né? gostaria que você se apresentasse aí para a gente, né? Para quem ainda não lhe conhece, que eu acho difícil quem está entrando aí, acho que lhe conhece bem, mas que você falasse um pouquinho, né, da sua formação enquanto fisioterapeuta, o que lhe levou aí para essa área de prática baseada em evidência, Uhum. como foi tudo isso na sua vida. Então, primeiro começar agradecendo o convite. Tá É uma honra sempre falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu levanto a bandeira e visto a camisa, tá? Então, eu me formei em fisioterapia na UFPE. No final da graduação, a gente tem uma professora que se chama Andréa Lemos, que ela dava um dos rodízios de estágio, era um rodízio que era de prática baseada em evidência. Então, a gente começava a discutir sobre isso, apresentava trabalho, artigo e discutia os princípios. Então, minha vivência começou aí. E aí, quando eu me formei, logo no mesmo ano, assim, me formei, passei no mestrado, e eu só queria se fosse com ela. E aí fiz o mestrado com a Andrea, na área de saúde da mulher, só que a Andrea é uma das maiores referências aqui do Brasil de prática baseada em evidência. Formou lá E na UFPE aí, mesmo, né? Na UFPE ao e fez o mesmo tempo que eu mestrado estava lá. no... Tu se Oi? formou na UFPE mesmo, né? Foi, me formei na UFPE e fiz mestrado lá, no departamento de fisioterapia. E aí, em paralelo, ao mesmo tempo que eu estava fazendo um trabalho na área de saúde da mulher, eu estava também com a Andrea fazendo coisas paralelas na área de saúde baseada em evidência. Então, a gente desenvolveu um aplicativo de como avaliar as evidências e de como calcular o efeito dos tratamentos e tal, com o NUTES, que é um núcleo da FPE. Então, concomitantemente, eu estava fazendo duas coisas. Eu estava fazendo pesquisa na área de saúde da mulher e trabalhando na área de saúde baseada em evidência. Então, eu sempre estava discutindo isso com ela e isso me fez aproximar da prática baseada em evidência, tá? Então, quando eu terminei o mestrado, antes de terminar o mestrado, eu passei como professora substituta do departamento de anatomia, então fui trabalhar no departamento de anatomia, passei 2 anos lá. Aí, antes de terminar os 2 anos, eu entrei na Estácio, para ficar nos PTS de saúde da mulher. Eu era PTS de coluna também. Depois eu fiquei só saúde da mulher, porque eu tenho também uma formação em osteopatia e eu gostava muito da área de terapia manual. Então eu tenho essa vertentezinha aí também, mas que eu acabei deixando mais de lado. E aí, acho que fazem 2 anos que eu entrei no doutorado. E aí estou fazendo também o doutorado com a Andrea, tá? Como minha orientadora. E estou fazendo na área de saúde da criança e do adolescente, mas estou fazendo uma coisa com análise econômica e trabalhando basicamente com busca e avaliação de evidências das coisas que funcionam ou não, sabe? Então, eu tenho uma formação desde o final da graduação, mestrado, doutorado, toda com o André, que sempre puxou para a prática baseada em evidência e me influenciou muito, me ensinou muito, que eu fiz Sim. muita coisa com ela, e aí eu entendo que minha missão é passar um pouquinho para os alunos. Então, na Estácio agora, isso não é uma disciplina da Estácio, mas a gente resolveu oferecer para as pessoas que cursam PTS, para os alunos de PTS, principalmente os que estão no final, a disciplina de prática baseada em evidência, que não é uma coisa que se paga mais por isso, não é uma disciplina do currículo, mas que a gente achava que era importante os alunos saberem. Aí, como teve muita confusão dos alunos, não quero, não quero, não quero, não quero, aí esse semestre eu deixei só para quem quis, porque aí fica melhor de conduzir.
Mas é isso. A gente tem essa aula e as pessoas podem assistir quando quiserem. Massa. Para a gente iniciar, então, se você pudesse esclarecer para a galera aí o que seria a PBE, né, falar um pouco da definição da prática baseada em evidência, esclarecer para a galera aí que tem interesse em entrar nesse meio, como você falou aí, né, não ir por obrigação e sim porque gosta. Explica um pouquinho para a gente aí. Exatamente. No final, a gente estava obrigando muitos alunos a irem e eles não prestavam atenção. Então, às vezes, não adianta. É melhor ir quem realmente quer e quando quer. E, enfim, só para a gente entender o que é a prática baseada em evidência, ela existe um conceito onde a gente não deveria mais ficar trabalhando com o paciente baseado no que a gente acha, baseado no que alguém disse que era bom, tá? E começar a buscar evidências científicas para nortear a prática clínica da gente. Então, a prática baseada em evidência é uma forma que deveria ser a forma que todo mundo se comporta com o paciente. Todo terapeuta deveria se comportar dessa forma com o paciente, tá? Mas que antigamente não era muito, vamos dizer, as pessoas não tinham muito costume de buscar ciência, então ia muito pelo que já era conhecido, pelo que se disseminava. E aí tem se resgatado, desde a década de 90, mais ou menos, no mundo, tem se resgatado a ideia de que a ciência tem avançado, aí a gente tem evidências científicas suficientes para suportar a prática clínica da gente, suportar as decisões da gente, tá? Então, a gente não sabe, a gente não tem certeza de nada na vida da gente, a gente não tem certeza se uma técnica funciona ou não, mas a gente precisa buscar alguma coisa que respalde o que a gente está fazendo, que dê uma segurança maior do que a gente está fazendo, certo? Então, se a gente inverter o papel, tá? A gente é fisioterapeuta, mas se a gente inverter o papel no lugar de paciente, será que a gente queria chegar num médico? Eu tô morrendo de dor de cabeça. Será que eu queria chegar no médico e o médico passar para mim um remédio placebo? Um remédio que não tivesse evidência científica de que funciona? Eu tenho certeza que ninguém queria isso. Ninguém queria que chegar no médico e o médico passar alguma coisa que não funcionasse, que não tem evidência de que funciona, ou que tem um efeito placebo. Afinal, a gente está pagando para ser consultado. Então, é uma questão até ética e de respeito, certo? Então, como é que a gente vai saber se alguma coisa funciona ou não? Através de evidência, tá? William Osler era um médico que ele dizia assim, a medicina é a arte da incerteza. Não, a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Ele dizia isso. Porque quando a gente, na medicina e na fisioterapia como um todo, quando a gente vai tomar uma decisão do que a gente vai fazer com o paciente, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Certo? Isso é incerto. Mas a gente tem que usar de probabilidade para o paciente se beneficiar. Então, a gente vai atrás de artigos científicos que mostrem uma probabilidade do paciente se beneficiar e aí a gente trabalha baseado nessa probabilidade, certo? Então, é a arte da gente usar a probabilidade na decisão com o paciente. Então, a prática baseada em evidência, ela tem 3 pilares, tá? Tem o pilar da evidência científica, tem o pilar da experiência do terapeuta e tem um pilar que é os valores e preferências do paciente. Então, também não é só a evidência que conta, tá? Sim. Então, a evidência, ela tá para mostrar pra gente se existe eficácia ou não de uma técnica. Mas daí, essa eficácia, se é aplicável ao paciente da gente, a gente, como terapeuta, tem que julgar isso. Então, aí entra a expertise do terapeuta e o terapeuta tem que saber usar também, certo? E, além de eu identificar se uma técnica é eficaz ou não, de eu ver se o paciente, conseguir julgar se o paciente vai se beneficiar com essa técnica ou não, eu tenho que ver se o paciente está disposto a pagar o preço por usar essa técnica, se os valores e preferências dele estão de acordo com essa técnica. Então, por exemplo, eu digo que Eduardo está morrendo de dor lombar, por exemplo.
Aí eu digo, ó, Eduardo, eu vejo que é evidência científica, eu vou lá procurar, eu digo, vejo que a acupuntura tem uma evidência maravilhosa para dor. Só que se Eduardo não gostar de agulha, tiver E a fobia à agulha, não topar a agulha, não adianta. Essa evidência, por melhor que seja, ela não adianta para Eduardo. Então a gente tem que entender quem é o paciente da gente para poder trabalhar nesse sentido, e ainda nesses três tem, pilares. ainda tem outro detalhe, né? Se a experiência do profissional ele não tem formação da acupuntura, não sabe usar agulha, também não cabe, né? Também não adianta a evidência. Exatamente. E uma É, coisa que é importante é o seguinte, não é porque, vamos dizer assim, não tem evidência, mas eu tenho expertise e o paciente quer. Isso daqui não vale. A primeira coisa que tem que ter é a evidência. Tendo a sim, evidência, aí eu vejo o julgamento do terapeuta. O terapeuta julgando que é uma possibilidade que vai trazer um benefício para o paciente, aí eu vou para os valores e preferências do paciente. Eu não posso ir primeiro para os valores e preferências do paciente, nem para a minha expertise, achando que aquele negócio vai dar certo. Eu tenho que partir primeiro da evidência. Agora, se a evidência me diz, ó, não tem eficácia, eu nem vou para os outros. Eu deixo para lá. deixa para lá, não usa, né? Às vezes E na não prática a gente usa. acaba vendo o contrário, né? O pessoal leva muito em consideração o querer do paciente, né, e a experiência profissional, ignorando totalmente essa parte científica. Se você fosse falar um pouquinho para a gente sobre os principais desenhos de estudo aí que são importantes para você escolher a evidência científica adequada, o que é que você poderia dizer para a gente aí? Eu não sei se vocês já viram uma pirâmidezinha da evidência, que embaixo tem. Depois, Eduardo, pode até postar lá no Insta da Liga. Sim, Tem opinião do especialista, depois tem estudo in vitro, depois tem estudo transversal, depois coorte, acho que é caso controle, coorte, ensaio clínico randomizado e revisão sistemática no topo. Se não me engano, é essa a sequência. Existe uma piramidezinha que foi feita para falar sobre os tipos de estudo para responder uma determinada pergunta de eficácia. Aquela pirâmide é só de eficácia. Por quê? Porque dependendo do tipo de estudo, eu respondo a uma pergunta diferente. Então, se eu quiser saber, por exemplo, sobre a prevalência de uma doença, eu preciso ir atrás de estudos transversais. São os estudos transversais que vão me responder prevalência de doença. Se eu quiser saber de incidência de doença, é estudo de coorte, certo? Então não adianta eu ir para outro tipo de estudo. Se eu quiser saber sobre fatores de risco, aí eu tenho que ir para caso controle, coorte pode me dizer alguma coisa também. Se eu quiser ver a eficácia de um tratamento, aí eu vou para ensaios clínicos, que são aqueles estudos onde eu tenho um grupo de tratamento e um grupo controle. Isso é muito importante todo mundo entender, porque o grupo de tratamento, eu não posso pegar um grupo de tratamento e aplicar o tratamento e acompanhar, ver que todo mundo melhorou e dizer que o tratamento é eficaz. Isso não é válido, porque as pessoas elas podem melhorar por N motivos, acho que daqui a pouco a gente chega nesse ponto, tá? Mas sim, eu preciso de um grupo tratado e um grupo controle para acompanhar durante um tempo e no grupo tratado ele está recebendo tratamento que eu quero ver se funciona e no grupo controle ele não está recebendo. E a única diferença entre o grupo tratado e controle é exatamente o tratamento. Então, se eu começo com os grupos, mais ou menos no mesmo nível de dor, por exemplo, acompanho ele durante um tempo, um grupo sendo tratado e outro não, e eles melhoram do mesmo jeito a dor, quer dizer que o tratamento ele é basicamente igual ao controle, igual a não fazer nada, certo? Mas se eu acompanho durante o tempo e o grupo de tratamento melhorou muito mais do que o grupo controle, massa, o tratamento funciona. Se eu acompanho durante o tempo e o grupo controle, que não fez nada, melhorou mais do que o grupo tratado, ele está tendo algum benefício. Então é isso. Os estudos de braço único, que é um estudo que, na verdade, tem gente que gosta de dizer quase randomizado, quase controlado, quase experimental, eu acho que o povo gosta de dizer isso. Mas, na sim. verdade, é uma série de casos que as pessoas tratam sem grupo controle. E isso é repleto de viés, porque as pessoas melhoram independente da terapia. Tá? Elas melhoram por um efeito placebo, elas melhoram pela história natural da doença, ou seja, elas já iam melhorar de todo jeito. Elas melhoram pelo fenômeno de regressão à média, que é um fenômeno que diz que as pessoas tendem a voltar à média de dor. Exatamente. Quando a gente procura um profissional de saúde, normalmente,
a gente tá no auge da dor. A gente não procura quando começa a dorzinha, não. A gente começou a dorzinha, a gente fica aguentando. Aguentando. É quando tá insuportável, a gente procura o profissional. Só que a tendência de quando tá insuportável, ela tá no topo, é ela sempre melhorar. Então as pessoas podem melhorar porque elas já iam melhorar de todo jeito. Certo? Então tem vários pontos que influenciam na melhora do paciente. Se o paciente só dele ter uma expectativa positiva no tratamento, ele já pode melhorar. Do mesmo jeito que ele tiver uma expectativa negativa, ele pode piorar. Então, tem muita coisa que influencia. A gente não pode confiar em termos de descobrir a eficácia, ver a eficácia de uma terapia num estudo que só tem um braço, que só tem um grupo tratado. Senão não adianta. Tá? Tem outro tipo de estudo que são as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas de ensaios clínicos, elas resolvem o problema de eficácia. Assim como ensaio clínico, qual a diferença? Uma revisão sistemática, ela busca na literatura os estudos de ensaio clínico que fizeram a mesma coisa no mundo todo. Porque, veja, a gente tem uma ideia aqui no Brasil, não quer dizer que ninguém nos Estados Unidos, na Itália, na China, não tem essa ideia, não. Inclusive, na China, o povo tem ideia de tudo. Tá? Então, o estudo que se faz aqui se faz parecido em vários lugares. Então, a revisão sistemática faz o seguinte, ela pesquisa na literatura todos os estudos que foram publicados daquele assunto, junta num artigo só de revisão, e aí analisa esses estudos metodologicamente para ver se eles são confiáveis ou não, e junta o resultado desses estudos como se fosse para juntar como se fosse um estudo só. Então, um estudo pegou 30 pessoas, outro 50, outro 20, outro 100. Em vez de eu analisar esses estudos separados, eu junto e pego os 200 pacientes e vejo como é que está o resultado para os 200, já que eles fizeram mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, e tem os estudos de acurácia diagnóstica, tá? Que não é para tratamento, mas é para testes que a gente faz, exames que a gente faz para ver se detecta alguma alteração no paciente e tal. Então, tem esses tipos de estudo aí que a gente pode ver. E aí a gente precisa ficar atento, porque dependendo da pergunta da gente, da dúvida da gente, a gente tem que ir atrás do estudo específico. Certo. Só para não esquecer, mandar um abraço para o amigo Gabriel aí, Mesquita, que está acompanhando a gente. Eita, eu vi, Gabriel tá aí. E o pessoal esquece muito da questão da história natural da doença, né, que existe. Ou seja, o paciente vai ter a tendência natural de melhorar. E também dos efeitos placebo e nocebo no tratamento. Outra coisa interessante também que tu falou, antes de tu comentar um pouquinho, eu pedi para tu comentar sobre o placebo e nocebo, é a questão da acurácia dos testes, né? Trazendo, por exemplo, para a área da ortopedia, de coluna, da própria parte de saúde da mulher que você atua. Às vezes tem muito teste que a gente tem lá nas fichas de avaliação, nas coisas, que acaba os alunos fazendo, mas não necessariamente tem uma boa acurácia, uma boa sensibilidade e especificidade. Que às vezes você está fazendo e talvez não vai te dar um resultado clínico interessante para, inclusive, você escolher a intervenção mais adequada. A gente às vezes tem aqueles testes ortopédicos, por exemplo, eu posso falar da minha área aí, que fica complicado às vezes que o aluno faz tudo aquilo e no final das contas, tá, que informação você vai extrair para poder eleger uma conduta interessante. E como que tu vê isso? E fala um pouquinho para a gente sobre efeito placebo e nocebo. Certo. Essa é a primeira pergunta. Em relação aos testes, eles têm... Todo exame, todo teste que a gente faz, eles têm as características de sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é quando o teste ele dá positivo numa pessoa que a gente está desconfiando se tem ou não, a gente tem dúvida se a pessoa tem um determinado problema. E qual é a capacidade dele dar positivo quando a pessoa realmente tem esse problema, tem essa lesão. Vou chutar lesão da LCA, tá? Então, gaveta anterior, né? Teste gaveta anterior. Não é esse? Isso, exatamente. Enferrujado. Teste gaveta anterior. Então, todo teste ele vai ter a propriedade de sensibilidade e especificidade. A de sensibilidade é quando você faz o teste, qual é vamos dizer, a acurácia dele em termos de quando é que ele vai dar, qual a porcentagem de dar positivo quando a pessoa realmente tem. Então, é a capacidade do teste identificar uma lesão quando a pessoa realmente tem uma lesão. E especificidade é a capacidade do teste dar negativo quando a pessoa realmente não tem a lesão. Então,
tem que ter um balanço disso. E às vezes, por exemplo, o teste é muito sensível, mas pouco específico. Aí quer dizer que se der positivo o teste, possivelmente a pessoa realmente tenha lesão, mas se der negativo, não, pode ser que a pessoa ainda tenha. Então ele não me diz muita coisa. Se ele for muito específico e pouco sensível, ele vai detectar. Se o teste der negativo, realmente a pessoa não tem lesão, mas se o teste é positivo, eu não sei, porque ele não é muito sensível, então pode ser, eu fico na dúvida. Então, tem que se estudar a sensibilidade, especificidade e outras medidas aí dos testes diagnósticos para ver se a gente confia ou não. E aí, eu sei que, principalmente na área de terapia manual, aqueles testes que a gente aprende, osteopatia, não sei o quê, tem um monte Aham, que meio que caiu por terra depois que o povo começou a estudar, exatamente. né? Porque não dava uma informação muito boa para a gente, e a informação interavaliador, ou seja, se eu fizer, dá um resultado, Eduardo fizer, dá outro resultado. Às vezes tinha muito Exatamente. problema disso também, né? Então, o teste diagnóstico uma coisa que é bem específico assim para se estudar, mas tem um desenho de estudo específico e aí você tem que julgar para ver se vale a pena ou não usar aqueles testes, sabe? Ou então os profissionais acabam fazendo vários desses testes para tentar juntar os resultados de vários deles para poder tirar uma conclusão. Acaba que não tem uma certeza muito grande em relação a isso, né? E Exatamente. o que é que tu fala sobre efeito placebo e nocebo? Tu acha interessante assim usar o efeito placebo ao seu favor? Acha que não vale a pena, nocebo? O que é que tu fala aí? Não, vejam, na verdade, o paciente ele pode melhorar por um efeito placebo, certo? Só que se a gente for pensar eticamente falando, é muito complicado você oferecer para o paciente uma terapia que é placebo. Ele está pagando por uma coisa que é placebo. Sim, É importante que a gente ofereça uma terapia que seja melhor do que o placebo, certo? Então, da pessoa melhor, a pessoa no efeito placebo, ela melhora não porque a técnica é eficaz, mas ela melhora por outras condições, por achar que ela está sendo tratada, alguma coisa nesse sentido, mas não é exatamente a técnica, certo? Então a gente precisa ficar atento a isso, certo? Então, uma coisa é a pessoa querer usar um placebo sem lhe pagar, sem ela ter custo com isso, certo? Outra coisa é ela procurar um profissional e o profissional oferecer alguma coisa, alguma terapia que tenha efeito placebo. São duas coisas diferentes, porque é, a crença do paciente, ela existe, certo? Ela existe no paciente. E às vezes o paciente quer usar uma determinada até terapia, mesmo a crença do certo? E profissional, né? acredita que aquele negócio funciona e tal, mas a gente, enquanto terapeuta, a gente tem uma responsabilidade muito grande, certo? Em não oferecer isso. Eu tenho refletido muito sobre isso, da questão da vulnerabilidade das pessoas, dos pacientes. O paciente está com alguma dor, ele está topando tudo. Então, tudo que Sim, você sugerir paciente, ele está achando massa, certo? Então, a nossa responsabilidade só cresce diante disso, certo? Só cresce. O paciente está tão vulnerável que eu tenho a responsabilidade de oferecer uma coisa que realmente funciona. Porque se eu oferecer uma coisa que não funciona, o paciente vai aceitar, e ele vai fazer. Então, a responsabilidade da gente cresce muito nisso. E tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que é o seguinte: para cá, toda vez que a gente usa uma terapia, certo? Ela tem efeitos adversos, que a gente conhece e que a gente não conhece. E a gente, quando usa uma terapia, a gente usa uma terapia com uma intenção. Tipo assim, eu vou usar acupuntura com a intenção de. Acupuntura carnaleonal, apareceu. Com a intenção de é, melhorar a dor dessa pessoa, certo? Mas para cada consequência intencional que eu tenho várias outras consequências não intencionais que estão atreladas a elas, que são efeitos adversos. Alguns efeitos adversos a gente conhece, por exemplo, pode ser que eu fure a agulha, que eu pontue lá e que a pessoa sinta dor, fique coçando, que fique um hematoma. Existe algum custo relacionado. E às vezes a gente conhece esse custo, mas muitas vezes a gente não conhece esse custo. Certo? Então, às vezes, quando a gente vai tratar um paciente com uma técnica que não funciona,
toda técnica ela vai ter consequências não intencionais, que são efeitos adversos, que vão estar atrelados. Então, se a gente não sabe o efeito benéfico, é muito capaz do efeito maléfico, das consequências não intencionais, superar o que a Sim, consequência o benefício. intencional a gente queria, certo? Então, a gente acaba causando mais mal do que bem para o paciente. Sim, sim. Em relação às intervenções, né, de fisioterapia que a gente usa no dia a dia, muitas vezes os profissionais às vezes não sabem fazer a pergunta certa em relação ao tratamento, à intervenção, né? E aí fica assim, naquela questão, funciona, não funciona, aquelas polêmicas de sempre, né, que a gente vê dos métodos e tudo mais. Em relação à importância da pergunta PICO, né, PICOT, em relação ao profissional saber a população, a intervenção, a comparação, o desfecho específico que ele quer ver, Uhum. né? Então, se seja melhora da dor, força, amplitude, que seja. Como que a gente, né, explica isso para os meninos aqui, né, os alunos, os profissionais de saúde, a importância, né, nos estudos clínicos, você focar na pergunta PICO? Joia. É uma ótima pergunta isso. É o seguinte, vou começar, vou contextualizar isso no fluxo da prática baseada em evidência, tá? Sim, Então, quando a gente é terapeuta, chega um paciente para a gente, se a gente não tem já na cabeça a evidência, o resultado da evidência, a gente tem que ir atrás, tá? Então, por exemplo, se chegar uma paciente para mim de incontinência urinária, eu sei que, baseado em evidências, o tratamento para incontinência urinária é treinamento da musculatura do assoalho pélvico por pelo menos 3 meses. Isso já é muito consolidado e a qualidade da evidência é muito alta para isso, tá? Então, eu sei que o tratamento dela vai ser esse, certo? Mas se chegar uma paciente que tenha outra coisa e que eu não saiba o que fazer com ela, que eu não conheço a literatura, isso tem que acender um alerta de que o que é que eu posso fazer com essa paciente, o que é que funciona com essa paciente. E aí eu posso ter algumas ideias. Ah, pode ser que técnica X, Y, Z funcione. Então eu vou procurar se essas técnicas elas realmente funcionam para o paciente que chega para mim, certo? Então eu vou procurar na literatura artigos sobre isso. E aí eu preciso saber bem quem é a minha população, quem é a minha intervenção, quem é a minha comparação, meu desfecho e qual é o tipo de estudo que eu vou atrás, certo? sim, Então o pico, o P vem de população, certo? Que é quem é aquela minha população. Ah, é um paciente com dor lombar, minha população é paciente com dor lombar, certo? Quem é a intervenção que eu quero saber? Bruno, em sua homenagem, ventosa. Quero saber se ventosa funciona para dor lombar, certo? começou as polêmicas, né? Quero saber se ventosa funciona para dor lombar. Comparada a quê? Eu posso escolher uma comparação, tipo assim, eu quero saber se ventosa ou tens, qual é o melhor, por exemplo, certo? E o desfecho, eu tenho que saber um desfecho clínico. É bom a gente ir atrás de desfechos clínicos, que são desfechos que o paciente sente. Por exemplo, dor, o paciente sente. Se ele diminuir da dor, ele sente. Então, é um desfecho clínico. Mas se eu disser assim, nível de cortisol no sangue, eu não faço a menor ideia de quanto está meu nível de cortisol no sangue. Então, não adianta eu usar uma técnica que melhore o nível de cortisol no sangue, se não melhora a dor dele, que é o que ele Para sente o e o que ele se paciente não vai queixa. ser significativa, né? Para o paciente não vai ser importante isso. Exatamente. Para o paciente não vai ser importante. Então, eu tenho que ir atrás de alguma coisa que seja importante para o paciente, ou seja, eu tenho que ir atrás de desfechos clínicos, certo? Aí eu vou para o T. Aí eu tenho que ir definindo essas coisas, certo? Aí eu vou para o T. O T, muitas interpretações para o T. Tem gente que Sim, interpreta como trade-off, tem gente que interpreta como time point, e tem gente que interpreta como tipo de estudo, certo? Para a gente buscar os artigos, é importante a gente saber, por exemplo, se eu quero saber a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo essa resposta, sim. tá? Que seria o time point. Mas eu não gosto de delimitar, não. Eu particularmente gosto de ver o cenário como um todo, a curto, a médio e a longo prazo. Então, eu não gosto de delimitar isso, certo? Porque eu gosto de buscar e ver tudo. E a gente tem que ver qual é o tipo de estudo. Então, se é uma pergunta de eficácia, aí eu tenho que ir atrás de quê? Ensaios clínicos ou revisões temáticas de ensaios clínicos, certo? Então, a pergunta PICO, esse acrônimo PICO ajuda a gente a organizar as ideias e saber quem é o paciente e quem é a dúvida da gente. Aí, a partir daí, eu elaboro a minha questão clínica, que é o quê?
é o que vai direcionar minha busca pelas evidências científicas. Então, qual a eficácia da ventosa na melhora da dor de indivíduos com dor lombar, adultos com dor lombar, certo? E vou atrás de ensaios clínicos. Então, o Pico me ajuda a organizar as ideias de o que é que eu vou buscar, me ajuda a organizar as ideias em relação à pergunta que eu vou fazer para responder, certo? E aí, a partir disso, eu vou nas bases de dados. Então, quais são as bases de dados mais importantes? PubMed, na verdade, Medline, que a gente acessa via PubMed, certo? Lilacs, Pedro é uma base extremamente importante, minha gente, para a área de fisioterapia, porque é uma base específica de artigos que envolvem técnicas que os fisioterapeutas podem fazer, tá? Então, isso é muito importante. A Cochrane é outra base de dados muito importante. Então, a gente pode ir nessas principais bases de dados. Essas 4 são as principais, tá? Podem ir outras também. Mas essas 4 são as principais, onde você vai encontrar os principais artigos. E aí, a partir disso, você vai ver os artigos que lhe interessam e vai ler cada um deles, tá? Lembrando que quando a gente for interpretar, a gente precisa deixar as crenças da gente de lado. Tipo assim, Bruno acredita muito que ventosa funciona. Então, ele já leu o artigo achando que aquele negócio é maravilhoso. Aí vamos dizer, eu acho que ventosa não funciona. Aí eu já leio o artigo querendo detonar o artigo. Isso não pode acontecer. A gente tem que ir bem limpo, assim, bem clean, das ideias, sem tendenciosidade, exatamente, sem tendenciosidade. Lê lá, se pagar o artigo for muito bom e ele mostrar que a ventosa funciona, a gente acredita que a ventosa funciona. Se o artigo for muito bom, mostrar que não funciona, aí eu não posso dizer assim, ventosa não presta, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que ainda não tem evidência suficiente para suportar a ventosa. Se ventosa presta ou não, eu não sei, porque eu não pesquisei sobre isso. Estou dando só um exemplo. Qual o desfecho também, né, que você quer ver, né? Às vezes o pessoal já afirma geral, né? Não funciona, mas tá, pra quê? Né? Exatamente. Também, né? Porque, por exemplo, você pega e diz assim, vamos dizer que saiu um artigo dizendo que ventosa não funciona, não é boa, tá? Não funciona para dor cervical. Não quer dizer que não funciona para dor lombar. Só que aí a pessoa já pega para dor cervical e diz que não funciona para nada. Não é assim, tá? Aí vai lá e faz um estudo. Se não tem nada na literatura ainda, faz um estudo bem desenhadinho, bem bonitinho e bota para frente para tentar mostrar que funciona. Porque assim, a gente tem que levar sempre em consideração um princípio da ciência que rege a ciência e que rege a prática baseada em evidência, que é o princípio da hipótese nula. Tá? Esse princípio ele diz assim: a gente não pode dizer que uma coisa funciona ou que uma coisa existe antes que ela seja comprovada, certo? Então eu não posso dizer que meu carro voa antes de provar que ele voa. Se eu disser que meu carro voa, ninguém vai acreditar, porque ninguém viu, certo? Quando vê, o povo acredita, certo? Então a mesma coisa que a gente usa para a vida da gente, certo? Para acreditar nas coisas da vida, a gente deveria usar para acreditar se uma técnica funciona ou não. Então, até que não se prove que uma técnica funciona, a gente aceita a hipótese nula, ou seja, aceita que a técnica não funciona. E vai usar outras técnicas que funcionam, até que se prove que essa funciona. Certo? Mas é muito complicado a gente ficar usando coisas que não funcionam com o paciente da gente. Certo? Exatamente. E o mais engraçado na área da fisioterapia é que às vezes a galera faz totalmente o oposto, né? Lança logo um produto no mercado, sai utilizando em todo mundo e aí depois vai se preocupar em querer provar ou não. E olha, se é que se preocupa assim, né, com isso. E é muito complicado. Porque na área da gente não é uma coisa muito fácil de ganhar dinheiro, né? Todo mundo sabe. Sim. Não é tão simples assim. Então as pessoas, elas têm algumas ideias, certo? Que as ideias às vezes fazem realmente sentido, certo? Mas nem tudo que faz sentido, quando a gente vai para a prática, realmente funciona. Por quê? Porque a gente começa a pensar nas coisas que fazem sentido, e a gente pensa na fisiologia, né? De como funciona. Só que a gente pensa na fisiologia dos sistemas isolados. Quando a gente pensa na fisiologia dentro do corpo da gente, quando a gente considera o que está acontecendo no corpo da gente, que é um sistema altamente complexo, nem tudo que fazia sentido bonitinho, ele vai funcionar realmente, porque tem outras coisas interferindo nisso, certo? Então nem tudo que faz sentido funciona. Só que as pessoas criam métodos de coisas que fazem sentido antes de provar, aí vem bem muito e depois
alguém descobre que não funciona, que não tem evidência, ou vai tentar procurar provar que funciona, e aí é uma luta. Na verdade, o ideal era que as pessoas primeiro vissem que funcionava e depois começassem a disseminar isso. Fizesse o caminho Sim. oposto, né? O ideal era esse. Só um detalhe para a gente não passar, né, que vocês comentou das bases de dados, né, a base Pedro, né, tem uma questão legal que ela já coloca os melhores, teoricamente, né, os melhores artigos para os piores, né, então já, quando você vai fazer a busca na Pedro, né, que é a base de fisioterapia específica, ele já coloca os Uhum. primeiros guidelines, depois revisões temáticas, e aí os ensaios clínicos, e o Pedro tem a questão da nota, né, da pontuação, da escala Pedro, né, então, teoricamente, ele já coloca um dos melhores estudos, né, nota 10, nota 9 até, né, e descendo. Então, até aí falam muito de estudos com uma nota 7, 6 no máximo, que ainda dá para você ter uma certa confiança. Abaixo disso você nem lê, né? Pelo menos o que o pessoal comenta. Mas É, também tem que se ler o trabalho completo, na verdade, né, e fazer toda aquela análise que Duda estava falando aí na conversa, na apresentação. É importante a gente isso. comentar isso. A escala Pedro é uma escala de 0 a 10. Eu particularmente não gosto dela, mas as pessoas Sim, gostam muito, porque tem essa praticidade de dizer até 6, 7, é um artigo bom de 6, 7 para se cima. acomoda, né? E as pessoas se acomodam com isso. Quando você abre o artigo, você vê lá a pontuação e vê onde ele falhou, ele diz exatamente o que é que fez e o que é que não fez. Ah, não fez randomização, não fez ciliação, não fez mascaramento. Então, vamos dizer, são 3 tópicos. Ele não fez randomização, ele não fez sigilo de alocação, ele não fez mascaramento. Que, para mim, são um dos piores, as piores falhas que pode se ter. E ele fica com a nota 7. E aí, eu, particularmente, não confio num estudo desse, porque o resultado, Falar quando com se tem nota essas boa, falhas, nota. o resultado pode estar superestimado em até 30%. Então, pode estar mostrando uma coisa, dizendo que funciona, quando na verdade ela não funciona. Então, eu não gosto muito de confiar nessas notas Pedro, não. Mas que ajuda, ajuda. Porque quando você vê que a nota tá lá embaixo, você nem olha. Se você vê que a nota tá lá em cima, aí você. Opa, esse daqui tá valendo a pena ler. Vamos ver como é que tá, né? E aí você avalia. Isso, é a partir da leitura fazer realmente a análise crítica se presta ou não aquela informação, na verdade. Exatamente. Diante disso, o que é que tu pensa, né, e acha e fala sobre os guidelines, né, as diretrizes que geralmente tem, né? Pelo menos na nossa área de ortopedia tem muito assim, paciente com lesão de joelho, síndrome patelar, tem um guideline específico, lesão de LCA, lesão de ombro, coluna, lombar, cervical. O que é que tu pensas? Acha que vale a pena, principalmente para os alunos que estão começando a PBL ou não acha? O que é que tu pondera aí sobre guidelines? Ó, guideline são diretrizes clínicas, né? E para se fazer um guideline, existem vários grupos, tá? Existe um grupo que busca evidência nua e crua e traz o resultado da evidência. Existe um grupo de profissionais de saúde, certo? Que são os profissionais que atendem e que trazem alguma informação, alguma contribuição da prática deles. E tem um grupo de pessoas menor, mas existe um grupo de pessoas do paciente. Então, lembra daquelas 3 pontos, os pilares da PBE, evidência científica. E aí eu lembro para vocês que a evidência científica de alta qualidade, tá? Não é qualquer evidência que justifica, é uma evidência de alta qualidade. A expertise do terapeuta e os valores e preferências do paciente. Então, quando se faz um guideline de boa qualidade, muito bom, um guideline muito bom, o que acontece? Tem um grupo responsável pela evidência, um grupo responsável pela expertise do terapeuta e um grupo responsável para representar. Eles pegam representantes de pessoas com aquela doença, com aquela determinada condição clínica. Então, pegam um representante de uma pessoa com dor lombar e trago para ela falar também quais são os valores e preferências daquele grupo, representando aquele grupo. Então, quando a gente tem um guideline bem feito, tá? Aí vale a pena confiar, certo? Quando Sim, considera esses 3 pontos, aí vale a pena confiar. Então, por exemplo, o NICE, ele tá para o guideline como a Cochrane está para a revisão sistemática. Então, ele é muito bem reconhecido. Então, se você acha o guideline do NICE, você confia muito nele. Agora, se você acha um guideline que você não sabe direito o grupo, bababá, você tem que ler com atenção para ver se realmente vale a pena confiar ou não, o que é que eles consideraram, como é que eles graduaram, as recomendações, tá? Então tem que pensar mais ou menos nesse sentido, mas é legal se o guideline for bom. massa. Pergunta da Manuel aqui, ó. Tem avaliação no risco de viés da Cochrane para ensaios randomizados. Seria mais confiável que a escala Pedro?
se a ferramenta da Cochrane é mais confiável que a da Pedro. Isso. É isso? Eu acho que é isso mesmo. A Cochrane lançou agora o Hobby 2, que é Risco de Viés 2. É uma ferramenta reformulada, nova, que eu prefiro. Eu não sei se eu não posso dizer que é melhor, tá? Mas eu prefiro porque eu acho que tem mais detalhes e eu gosto quando não gera uma pontuação. Porque eu acho que a pontuação acaba confundindo. Então eu acho que eu prefiro ir pela Cochrane. Massa. Para a gente também destacar que é importante, né, nessa conversa a questão da língua, né? A gente sabe que os melhores artigos, teoricamente, né, é falar da questão do inglês, né? Embora você falou bem no início, tem estudos às vezes da China, de outros países, né, Brasil e tudo mais. Tem a revista brasileira, né, Brazilian Journal of Physiotherapy, que também é publicada em inglês, né? Os artigos de lá e tudo mais. E aí, como você vê a questão da língua, talvez possa ser uma coisa que gere dificuldade para os alunos, né, ingressarem e utilizar a PBE, né, na prática, porque às vezes ele não consegue nem entender o inglês, quanto mais saber as evidências, entender. Como você vê a questão da dificuldade da língua no entendimento e na prática da PBE? Deu uma Se travada travou, agora, mas eu deu uma entendi. travada. Vocês estão Mas tu ouvindo me alguma escutou? coisa? Dê um Eu oi estou aí, te porque pra ouvindo, mim. agora voltou normal. Agora voltou. Eu estou te ouvindo bem. Vocês conseguem ouvir? Eu estou te ouvindo bem. Acho que agora voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acho que Duda tá tendo algum Estão ouvindo travamento aí? lá. Digam aí. Eu tô te ouvindo. Pode seguir. Acho que lá tá dando algum travamento. Mas a gente tá te ouvindo bem. Pode falar. Posso falar, né? Pode, tô ouvindo bem. Então, o inglês, ele é meio complicado para quem não tem vivência com a língua. Sim. Mas assim, o Google Tradutor, ele traduz muito bem. Tem umas falhas, assim, óbvio. Claro, claro. Mas assim, se você pegar, você entende a ideia do trabalho. Então não tem grandes problemas em relação a isso. E realmente precisa, porque os principais artigos eles estão publicados em inglês. As principais revistas elas são em inglês, independente do lugar. Então, aqui tem as principais revistas do Brasil, elas já estão em inglês, porque é, os artigos mais lidos no mundo. Então, uma vez que eles são mais lidos, eles são mais citados e a revista fica mais conhecida. Então, tem isso daí envolvido. Deu? É uma língua universal, né, hoje em dia. Deu para ouvir, sim. É uma língua universal, né? No mundo inteiro se fala o inglês, Ó, então, tá assim, travando dá muito para pra mim comunicar. aqui. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Para mim tá seguindo normal aqui. Não Vixe, sei para parou Duda lá. tudo. Parou? Parou tudo aqui. Agora eu acho que voltou. Voltou? Eu estava falando em Deu pra relação entender o assim. negócio do inglês? Deu Deu pra sim. ouvir? Deu. Eu estava falando em Pronto, relação assim que então é isso. É a é uma questão língua das universal. revistas como um todo estarem nesse sentido. Inglês é a língua falada em todos os cantos do mundo, né? Alguém faz falar inglês. Tá me ouvindo? Não. Acho que deu uma travada. Tá me Vixe, Edu, ouvindo não tô agora? ouvindo nada, vezes nada. Nada, nada. Agora pegou. Agora? Ah, que bom. Eu estava falando que inglês é a língua universal, na verdade, né? Então, em todos os cantos do mundo vai ter alguém falando inglês. Sim. É por isso que também, né, tem essa questão da língua, né, ser É, inglês. Exatamente. Em relação a exatamente. você, para a gente avaliar a qualidade da revisão sistemática, dos ensaios clínicos, etc. Existe alguma checklist, alguma coisa assim?
que orienta como que a gente vê a qualidade desse trabalho. Não deu para ouvir? Tá me ouvindo agora? Caramba, não ouvi nada, velho. Nada. E agora, tá me ouvindo? Não ouvi nada, nada, nada. Vocês conseguem me ouvir, Tá pessoal? ouvindo falhando, assim, bem no fundo. Deve ser Deixa um eu... Ele vai tentar ajeitar. E Vou agora, tirar o tá me Wi-Fi ouvindo? e vou deixar no 3G pra ver se pega. Tá, beleza. E aí, pessoal, diz aí o que é que vocês estão achando, como é que tá indo as coisas, embora que agora a internet dê uma meio que travada, mas mandem perguntas aí, como é que tá sendo tudo. E tá com o maior prazer aqui para falar esse assunto para vocês. Deixa eu ver se ela volta agora e consegue entender bem. Pronto, E aí, agora eu tá me acho que ouvindo voltou, agora? né? Agora tá bem, né? É, Eu, só eu não tá tava pegando aqui. esse negócio. Tá bom. Eu estava te perguntando em relação a, por exemplo, as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos randomizados, etc. Tem alguma checklist ou alguma coisa que você possa utilizar para analisar se é de qualidade ou não é? Como que o aluno pode verificar? Só mesmo lendo um artigo, mas tem alguma coisa que ele pode usar para poder ver quais são os critérios bons? Tem. Na verdade, o aplicativo que eu disse, o Crivo, ele Sim? tinha esse checklist, só que ele está indisponível porque ele é relacionado ao FPE e precisa de money para manter ele ativo. E aí Entendi. ele está indisponível por enquanto. Mas assim, eu tenho esse checklist na cabeça, na verdade, eu posso mandar. De repente eu posso mandar uma lista desse checklist para você e você divulga Sim, sim. com seus alunos, tá? Mas tipo, são coisas que a gente tem que ver na metodologia, tá? A gente vai julgar se a gente confia ou não no resultado baseado na metodologia. Então, por exemplo, Sim. um ensaio clínico, a gente precisa ver se ele foi randomizado, se ele fez sigilo de alocação, se ele fez mascaramento de avaliador, de terapeuta, de paciente, se os grupos eles começaram com a mesma característica no começo, se o protocolo do estudo ele foi o protocolo ele foi suficiente para a gente ver uma resposta, certo? Ou se ele foi insuficiente. Porque, por exemplo, eu não posso tratar um dia e achar que incontinência urinária, eu vou tratar um dia de exercício e achar que a pessoa vai ficar bom. Não. A recomendação é no mínimo 3 meses. Então, precisa saber se esse protocolo foi suficiente. Precisa saber se como é que foi feita a análise dos resultados, se teve análise por intenção de tratar, blá, blá, blá. Tem N coisas que a gente precisa ver na metodologia para identificar ou não. Então, assim, precisa também ter esse conhecimento. Não é só dizer, fez randomização adequada, mas o que é randomização adequada? Fez sigilo de alocação, o que é que você considera como sigilo de alocação? O que é a análise por intenção de tratar? Precisa saber essas coisas também. Então, às vezes, só com checklist não é suficiente, porque a pessoa não consegue desenvolver isso. Precisa entender o que é que significa cada coisa, sabe? Mas eu tenho esse checklist e eu posso te passar tranquilamente. Beleza. Em relação à parte estatística, que eu acho que é uma coisa que geralmente pega bastante a galera, assim, de saber realmente interpretar os dados numéricos e tudo. O que é que tu achas? É importante conhecer de estatística? O que é que tu diz aí sobre essa parte? Vamos lá. Estatística, é importante a gente saber pelo menos o básico, tá? A gente primeiro vê a metodologia. Se a metodologia for confiável, a gente passa para os resultados. Se não for confiável, eu nem passo para os resultados, eu descarto, certo? Então, nos resultados, a gente vai ter aquele famoso valor de P, que ele vai só me dizer se aquele resultado foi encontrado por acaso ou não. O que é que acontece é que as pessoas acham que o valor de P ele já diz que o negócio funciona, já diz que o negócio é bom se ele for menor do que 0,05. Isso não é o que acontece. Então, eu preciso entender, não preciso entender de uma estatística muito rebuscada,
para a maioria dos estudos. Eu preciso entender, por exemplo, quando eu tenho média e desvio padrão, eu vou fazer uma medida de efeito que é diferença de média. Eu vou diminuir uma média de um grupo do outro, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer ventosa para dor lombar, tá? No começo, os dois grupos tinham uma média 7. No final, o grupo de ventosa teve uma média 4 e o grupo de controle teve uma média 6. Aí a diferença de média é eu pegar o grupo de controle menos o grupo tratado. 6 menos 4, 2. Então, a diferença de média entre um grupo e outro é 2. Isso quer me dizer o quê? Que o tratamento que está sendo proposto à ventosa, tá? Isso é uma coisa hipotética, melhora 2 pontos numa escala EVA de 0 a 10, que era o que eu estava referindo. Então, eu preciso entender o quanto, não é só se melhora ou não, é o quanto melhora, para eu ver se aquela melhora realmente é significativa para o meu paciente. Porque, por exemplo, vamos dizer que melhora, mas melhora 0,5 na escala EVA. Sinceramente, não melhorar nenhum ponto não é uma coisa que é significativa. Então, a gente precisa entender essas medidas para saber o que a gente vai usar com o paciente. Não é só porque ele perdeu menor, não. E aí, imagina, o paciente tem uma dor, a EVA 10, melhorou 9, foi para 9,5, mas melhorou. Complicado. Melhorou, mas né, para ele não melhorou nada. Por exemplo, existe uma medida de tamanho, uma medida que a gente usa que é a mínima diferença importante, que ela reflete a mínima diferença que o paciente precisa melhorar para ele realmente sentir que melhorou. Porque às vezes a gente trata um paciente, você vê assim que ele não está mais fazendo careta, que ele está com amplitude melhor e ele diz que não melhora nada. Porque às vezes a melhora é tão pouca que ele não sente que melhora. Então, por exemplo, para dor lombar crônica, a mínima diferença importante é 2 pontos. Ou seja, qualquer tratamento que melhore menos do que 2 pontos não é tão interessante, porque o paciente não vai sentir que ele melhorou. Então, é melhor investir nos tratamentos que melhorem mais do que 2 pontos. Porque aí o paciente realmente vai sentir essa melhora. Pergunta da Emanuel aqui é para tu explicar um pouquinho sobre a análise por intenção de tratar. Tanto ele quanto Silvana aqui falaram que gostariam de saber. O que é análise por intenção de tratar, né? Certo. A gente, nos estudos de ensaios clínicos, eu disse para vocês que tinha o quê? Tinha um grupo de tratamento e um grupo que era controle, certo? O grupo de tratamento vai fazer lá o tratamento, o outro controle não vai fazer o tratamento, certo? Vamos dizer que eu proponho um tratamento de 3 meses. É muito difícil que, nesses 3 meses, as mesmas pessoas que começaram no começo, elas terminem o tratamento. Normalmente, eu tenho uma perda no meio, certo? Eu perco dois pacientes no grupo controle, eu perco 3 pacientes no grupo tratado, certo? Ou eu tenho perdas. A análise por protocolo é uma análise que eu faço uma análise só de quem terminou. Então, vamos dizer que eu tinha 30 e 30 e só terminou 25 e 25 em cada grupo. Então, eu faço análise só desses 25 de cada grupo, certo? Só considerando isso. Análise por intenção de tratar é uma análise que eu faço quando eu considero as pessoas que saíram no meio do segmento, tá? Então, as pessoas que eu perdi, normalmente você não entende direito porque você perdeu, certo? Às vezes a pessoa diz que não quer só continuar. Não quero continuar. Mas às vezes a pessoa pode ter piorado com o tratamento que você está propondo. Por isso que ela saiu. Então, na análise por intenção de tratar, em vez de eu considerar os 25 só, eu considero os 30 que começaram, mesmo que as pessoas tenham saído. E como é que eu faço com os dados dessas pessoas que saíram, que eu não pude reavaliar no final, certo? Então, normalmente a gente considera o pior desfecho. Então, vamos dizer que as pessoas tinham uma média de 7, passaram para 5, tá? No final. Mas essas pessoas que saíram, eu considero que elas continuaram com a mesma dor, que elas não melhoraram nada, certo? Então, essa é uma opção. É eu considerar o pior desfecho. Não, existe uma opção que é assim, eu pegar e repetir o dado da avaliação inicial, considerar o dado das pessoas que eu perdi, o mesmo dado da avaliação inicial, como se não tivesse acontecido nada com elas. Existe a opção de eu considerar o pior desfecho para quem está no grupo tratado e o melhor para quem está no grupo controle. Que seria assim, num cenário adverso, onde essas pessoas que saíram do grupo tratado saíram porque pioraram, aí eu vou considerar o pior nível de dor para elas, da minha amostra, e do outro grupo eu vou considerar como se elas tivessem o melhor nível. Porque não estava fazendo nada mesmo,
certo? Sim. Então, eu pegar a análise por intenção de tratar, eu pegar essas pessoas que eu perdi e considerar elas na análise final. Deu para entender? Eu sim. Outra coisa Quem que eu perguntou, acho deu para entender? importante, responde aí, Emanuel e Silvânia. Outra coisa que eu acho legal a gente comentar também, pelo menos na área da gente, terapia manual esportiva, é uma realidade isso. Às vezes a questão, assim, também em relação à escolha das técnicas. Às vezes, né, os custos muito caros, de muito investimento, e quando a gente vai ver, não tem uma comprovação científica tão importante assim, ou tão grande, né? Eu tenho, nesse período de pandemia, refletido muito em cima dessas coisas, assim, de terapia. Nos meus atendimentos que eu comecei a retornar agora aos poucos, praticamente mudei muita coisa da minha conduta, graças a também a parte científica. Na parte esportiva está crescendo muito essa questão de ciência dentro do esporte. Eu remodelei totalmente o atendimento. Inclusive, baseado nisso, às vezes a gente acaba gastando muito dinheiro, né, muito investimento na fisioterapia. A gente vê que é uma profissão que tem muitos cursos e a galera gasta demais. Que às vezes a gente vai ver aquele tipo de terapia, talvez não tenha nem certeza se funciona ou não. Será que realmente aquilo que a gente está fazendo o paciente melhora de fato? Ou tem todas aquelas outras questões que a gente conversou, né, aqui na live em relação ao placebo, a isso, aquilo, outro. E aí você está gastando dinheiro, muitas formações caras. Vou dar um exemplo de uma, né, bem da terapia manual, microfisioterapia, principalmente na região sul, né, sudeste, tem um crescimento muito grande disso aí. Você vai para estudo científico dessa terapia, você não tem nada. E aí, como, né, você lidar com isso, né? Inclusive financeiramente. Pô, vou investir num curso caro, né? Gastar muito. Às vezes, outra questão que tem mesmo na parte terapia manual em relação às máquinas de tração, né? Tem gente que Que cria parece que não protocolo tem de evidência tratamento nenhuma, né? em cima, exatamente, e não tem evidência. E é caro, né? Uma máquina cara para você colocar na clínica, você monta toda uma estrutura voltada para aquela utilização, aí o estudo diz lá para você, não funciona, ou não é interessante. Ou, na verdade, que tem estudos mostrando que apenas 6% dos pacientes vai ter um efeito, talvez. 6% só dos pacientes de coluna. Então, é muito pouco para o tanto, né, de demanda que tem. E aí também eu vejo nessa vantagem também nesse sentido de você saber escolher assim, os melhores cursos, separar realmente se esse curso é de qualidade ou não, inclusive pela ciência também. Exatamente. Tipo, isso, a prática baseada em evidência, o conceito, ela serve para todo mundo. Ela serve para o estudante que vai escolher qual é o curso que vai investir o dinheiro. E para a gente que não para de investir dinheiro em curso também, que a gente está sempre se atualizando. Então, a gente tem que pensar bem onde a gente vai investir o dinheiro da gente, certo? Serve para quem está na clínica, ver se vai comprar um equipamento caro, vai investir em alguma coisa. Procura ver se funciona primeiro antes de investir. E serve para a gente otimizar o tratamento da gente. Porque, vê, em vez de você gastar o tempo da sua sessão com várias coisas que não funcionam, não era melhor você focar só naquilo que funciona, que você vai ter um resultado melhor. Exatamente. E eu trazendo para a terapia manual, a gente tem muito aquela questão assim, das terapias, hoje em dia se fala, né? Terapia passiva, da utilização da máquina, e as terapias ativas, né? Que é até o hands-on, hands-off. Então, acho que, Duda, a live daqui a pouco vai dar uma encerrada em 2 minutos. Acho que a gente podia abrir novamente até para fechar esse raciocínio. Pode sim. Viu? Só porque eu acho que vai cortar a gente aí, o Instagram tem um horário, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui e abrir de novo para a gente concluir esse raciocínio e se alguém tiver mais alguma pergunta. Pronto, joia. Beleza. Só um momento. Já te chamo de novo. Tá certo.